Sim, o caso de hoje é de mais uma mulher que matou por amor. Pessoal, na minha opinião, os crimes que são cometidos por mulheres são bastante interessantes, porque na maioria das vezes as mulheres são muito, mas muito mais inteligentes e conseguem fazer coisas que até Deus duvida, o que torna as histórias muito mais interessantes. Galera, antes de fazer esse caso, eu pesquisei muito e aparentemente até a gravação desse vídeo ele é inédito aqui no YouTube BR. E é um caso muito interessante, então eu queria pedir um favor para vocês. Me ajudem a fazer esse vídeo viralizar, pegar muitas visualizações? Já deixa o seu joinha logo no começo do vídeo, comenta aqui embaixo porque eu sempre respondo e dou o coração para todos os comentários, compartilha com os amigos e também nas redes sociais e assistam o vídeo todo. Assim vocês ajudam muito na divulgação desse vídeo e quem sabe, né, a gente bate aí 500 mil views, 1 milhão de views, seria um sonho realizado. Juro pra vocês que eu ia ficar muito feliz. Mas enfim, pessoal, e se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito, já se inscreve também, que ajuda muito o canal a crescer. E agora sim, bora pro caso de hoje. Sheila Davalloo nasceu no dia 11 de maio de 1962, sendo assim uma legítima taurina. Ela nasceu em Charlottesville, no estado americano da Virgínia, mas quando tinha apenas 2 anos de idade, ela se mudou junto com sua família para o Irã. Inclusive, pessoal, os pais dela eram iranianos. Eles só retornaram para os Estados Unidos quando a Sheila tinha aproximadamente 16 anos de idade. Desta vez, o local escolhido para a residência da família foi a cidade de Yorktown Heights, que fica situada no estado de Nova York. Os pais da Sheila eram pesquisadores científicos e eram muito ricos. Por conta disso, a infância e adolescência da jovem foi muito confortável. Ela tinha tudo o que pudesse querer e era muito bem tratada e mimada pelos seus pais. A Sheila, obviamente, frequentou as melhores escolas que o dinheiro podia pagar e ela era extremamente inteligente e sempre gabaritava em todas as provas. Como eu disse agora há pouco, os pais da jovem davam tudo o que ela queria e a tratavam muito bem, mas o único ponto de tensão dentro daquela casa era que a família da Sheila era extremamente religiosa. Eles eram muçulmanos e, por conta de sua fé, não permitiam que sua filha namorasse nenhum garoto que não fosse da mesma religião que a família seguia. Então eles eram bem rígidos nesse ponto. A Sheila também tinha um irmão mais novo, que sofria de alguns problemas psicológicos graves. E guardem essa informação porque daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso. Não foi divulgado, pessoal, o nome desse irmão e nem muitas informações relevantes sobre ele. Tudo o que nós sabemos é o que saiu diretamente da boca da Sheila. Ela garantiu que seus pais escondiam o seu irmão por ele sofrer de esquizofrenia e alguns outros problemas mentais. Agora, uma coisa que eu garanto para vocês, o irmão da Sheila vai ressurgir daqui a pouco nessa história de uma forma que provavelmente vocês não esperavam. Então aguardem. Enfim, quando ela completou 18 anos de idade, a Sheila saiu de casa por conta própria. Nessa época, ela estudava bioquímica e se preparava para posteriormente cursar medicina. Aos 21 anos de idade, Sheila se casou com um homem que não teve a sua identidade revelada, mas o que se sabe é que ele era muçulmano. O relacionamento entre os dois era muito estranho. Eles não tinham nenhum tipo de conexão amorosa, eles dormiam em camas separadas e mais tarde a Sheila revelou que esse casamento foi arranjado por seus pais. Aos 25 anos de idade, já faziam 4 anos que ela havia se casado e seu casamento continuava do mesmo jeito, ou seja, uma relação bem estranha. Nessa mesma época, a Sheila começou uma pós-graduação em Nova York e foi lá que ela conheceu um rapaz chamado Paul Christos. E eu garanto, vocês não vão acreditar o que ela fez com esse homem. O Paul, pessoal, tinha 27 anos de idade quando conheceu a Sheila. Então ele era apenas 2 anos mais velho que ela. Ambos eram muito parecidos. Assim como a Sheila, o Paul também era um cara estudioso e muito inteligente, e sempre tirava as melhores notas de sua turma. Bom, o Paul e a Sheila
faziam parte do mesmo grupo de estudos e passavam bastante tempo juntos, e foi assim que ele acabou se apaixonando por ela. Obviamente que ele não sabia que a Sheila era casada, e ela não fez questão nenhuma de contar isso a ele. Aliás, muito pelo contrário. Quando Paul demonstrou interesse na jovem, ela retribuiu quase que imediatamente, e a partir daí, os dois começaram a ter encontros românticos, que mais rápido do que você possa imaginar, evoluiu para um relacionamento, ignorando totalmente o fato de que uma das partes dessa relação era casada. Mas o que parece, pessoal, é que a Sheila gostava dessa sensação do proibido, sabe? Porque inclusive ela vivia instigando o Paul, dizendo que tinha um grande segredo e que se ele descobrisse, provavelmente terminaria com ela. E ela falava isso para ele com bastante frequência, até que um certo dia ele descobriu que a Sheila era casada. Isso aconteceu porque um ano depois deles estarem em um relacionamento, o Paul recebeu uma ligação do marido da Sheila contando toda a verdade para ele. E então ele colocou ela contra a parede. Ele disse: olha, não tem problema, eu entendo, mas se você quer ficar comigo agora, você precisa se divorciar do seu marido. A Sheila, pessoal, relutou muito e tentou explicar para ele que sua família jamais aceitaria esse divórcio. Mas o Paul foi taxativo e disse que caso ela não se divorciasse, eles não ficariam mais juntos, porque ele não queria ser amante de ninguém. Enfim, a Sheila pediu o divórcio e realmente essa atitude causou uma ruptura muito grande entre ela e a sua família. Mas o fato, pessoal, é que alguns anos depois, quando a Sheila tinha 31 anos de idade, ela e o Paul se casaram. A vida dos dois parecia perfeita, eles se davam muito bem, eles eram confidentes um com o outro e suas carreiras também estavam deslanchando. O Paul estava trabalhando na área de pesquisa médica, com o objetivo de desenvolver métodos de prevenção ao câncer, e a Sheila estava trabalhando como pesquisadora para uma farmacêutica chamada Purdue Pharma. O casal estava prosperando bastante, mas uma coisa que vocês precisam saber sobre a Sheila é que ela é uma pessoa que nunca fica satisfeita. E embora tivesse um marido maravilhoso e que amava ela em casa, ela acabou se envolvendo com outro homem chamado Nelson Sesla. Acontece que a Sheila tinha um cargo um pouco mais alto dentro da Purdue, e ela era uma pessoa extremamente arrogante, mas ao mesmo tempo sedutora. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: nossa, não é que a filha da mãe é foda? Pois é, a Sheila era esse tipo de pessoa. Todos odiavam e admiravam ela ao mesmo tempo. E foi assim que ela conquistou o Nelson. E aos poucos eles começaram a namorar. E é claro que o Nelson nem imaginava que a Sheila era casada. Aliás, ela era muito boa em fingir ser solteira. Tanto que em novembro de 2001 começou o que parece ser o maior teatro de todos desse caso. Lembra que eu falei para vocês que o irmão da Sheila tinha alguns problemas mentais? Pois bem, a Sheila conversou com o Paul e disse que o irmão dela iria visitá-la. Só que por conta de suas limitações psicológicas, ele não aceitaria muito bem um outro homem dentro de casa. E por isso, ela pediu gentilmente que seu marido passasse o fim de semana em um hotel, para que ela pudesse receber o seu irmão. O Paul ficou um pouco desconfortável com essa situação, mas aceitou sair de sua casa para que a sua esposa pudesse receber o seu irmão. Como se não bastasse tudo isso, ela ainda pediu ao marido que retirasse todos os seus pertences da residência, porque o seu irmão poderia perceber que havia um outro homem residindo naquela casa e isso não seria muito bom para sua saúde mental. Por mais estranho que isso possa parecer, e é bem estranho, né, gente? O Paul acabou concedendo o pedido de sua esposa e embalou todos os seus pertences e levou junto dele até o hotel. Agora, vocês acham mesmo que é o irmão dela que iria visitá-la? É claro que não, né, gente? Assim que o seu marido saiu por uma porta, o amante Nelson entrou por outra. Ela inventou tudo isso para que pudesse levar o seu amante para casa sem que ele desconfiasse que ela era casada. O mais bizarro de tudo isso é que essa suposta visita do irmão começou a acontecer com frequência.
Então, cerca de 2 vezes por mês, ela dizia ao marido que seu irmão iria visitá-la, e ele embalava todos os seus pertences e ia para um hotel, acreditando que quem passaria o fim de semana com a Sheila era o irmão dela. Mas na verdade agora a gente já sabe que quem ficava com ela aos fins de semana era o Nelson, o seu amante. E essa situação, pessoal, perdurou por muitos e muitos meses. O Paul já estava ficando irritado de ter que sair tantas vezes de sua casa. Mas quando questionava Sheila, ela dizia que era muito próxima de seu irmão e que as visitas dele faziam muito bem a ela. Irmão, né? Sei, aliás, a gente sabe, né? Esse irmão dela aí era ótimo, né? Enfim, pessoal, quem não sabia, na verdade, era a Sheila. Mas o que ela não sabia, Bruno? Ela não sabia que o Nelson também estava em um relacionamento que já durava anos e anos. Ou seja, ela enganava o Nelson dizendo que era solteira enquanto traía seu marido com ele. E o Nelson fazia a mesma coisa. O Nelson, pessoal, estava em um relacionamento com uma mulher chamada Ana Lisa Raimundo, há aproximadamente 2 anos. E a Sheila nem imaginava que ela também exercia o papel de amante na vida do Nelson. A Ana Lisa, pessoal, era o oposto da Sheila. Ela era uma pessoa mais tímida, porém amável e bondosa. Tratava todos com muita educação e carinho e não fazia distinção de pessoas pelo seu sucesso ou classe social, como a Sheila fazia, por exemplo. E o mais engraçado é que ela também trabalhava na Purdue Pharma. E eu fico me perguntando, como que esse povo escondia tantos segredos, sendo que trabalhavam todos no mesmo lugar? Bom, o fato é que a Ana Lisa saiu da Purdue Pharma logo depois que o Nelson e a Sheila começaram a namorar. Ela havia feito uma nova faculdade em Harvard e estava se consolidando no ramo dos negócios. Ela se tornou uma grande executiva em Nova York e sua carreira estava indo de vento em popa. Mal ela sabia que seu namorado tinha uma amante. Por outro lado, nessa mesma época, a Sheila descobriu que o Nelson namorava com a Ana Lisa. E ela ficou extremamente arrasada. Ela se sentia totalmente traída, o que pra mim não faz o menor sentido, tendo em vista que ela traía o seu marido com o Nelson. E basicamente traía o Nelson com o seu marido, porque um não sabia da existência do outro. Enfim, essa descoberta despertou o lado mais sombrio e obsessivo da Sheila. Ela aproveitou o seu alto cargo na empresa para monitorar o telefone corporativo do Nelson. Então todas as chamadas que ele fazia de seu escritório, a Sheila tinha acesso. Ela também deu um jeito de acessar a agenda do homem. E a partir daí, toda vez que ele tinha alguma reunião, ela dava um jeito de fazer parte desta reunião. Houve até um episódio onde o Nelson iria fazer uma viagem e a Sheila conseguiu acesso ao e-mail dele e descobriu qual assento ele tinha comprado no voo. E pasmem ou não, mas com essa informação ela comprou um assento ao lado dele. Enfim, ela deu um jeito de se fazer onipresente na vida do Nelson e até passou a caminhar na rua de sua casa para frequentemente esbarrar com ele. Inicialmente, o Nelson não se tocou que era proposital e achou que fosse apenas uma mera coincidência, mas conforme o tempo foi passando, ele foi percebendo que era muito estranho a Sheila estar em todos os lugares que ele ia. O Nelson pensou que a Sheila estava ficando um pouco obsessiva e ele não estava lidando muito bem com isso. Então a relação entre os dois começou a esfriar bem depressa. Quem lucrou nessa história foi o Paul, marido da Sheila, que não precisava mais ficar indo 2 vezes por mês para um hotel. Inclusive, eles estavam até passando um tempo maior juntos. E isso era uma coisa bem rara, porque até então a Sheila só estava preocupada com o Nelson. Enfim, um certo dia, após chegar do trabalho, a Sheila propôs ao Paul deles saírem para jantar. E ele ficou todo animado em sair com a sua esposa. E durante o jantar, a Sheila disse que tinha uma fofoca do trabalho para contar. O Paul estava todo empolgado com a fofoca e agora eu vou contar para vocês o que foi que ela contou para ele. A Sheila disse que estava um burburinho na empresa por causa de um triângulo amoroso. Segundo ela, tinha um casal na empresa que seria o Jack e a Melissa. E esse tal de Jack estava tendo um caso com uma outra mulher que já havia trabalhado na empresa, mas que não estava mais lá, chamada Ana Lisa. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Ela estava contando a história dela mesma para o próprio marido. Ela só estava trocando os nomes para ele não descobrir que ela o traía.
mas estava contando para ele toda a sua trama com o seu amante e a namorada do seu amante. Ela continuou perguntando ao Paul o que ele achava que ela deveria fazer, porque a sua amiga Melissa estava muito triste e chateada em descobrir que o Jack tinha uma outra namorada chamada Annalisa. Ela disse que a Melissa amava o Jack, que ela queria muito ficar com ele, mas não sabia se ele sentia o mesmo. Gente, vocês estão entendendo o nível que estamos chegando aqui? Ela estava inventando nomes falsos para pedir um conselho para o seu próprio marido do que ela deveria fazer com o seu amante. Se isso não é doentio, juro para vocês que eu não sei o que é. Pessoal, ela passou a falar sobre esse assunto com o Paul quase todos os dias, pedindo conselhos a ele do que ela deveria falar para sua suposta amiga, que na verdade era ela mesma, fazer. E o Paul, coitado, fazia de tudo para entender toda a história e ajudar, dando conselhos para ela passar para sua amiga de como lidar com o Jack. Mal sabia ele que na verdade estava dando conselhos para sua esposa lidar com o amante dela. Bom, a Sheila continuou sendo possessiva e perseguindo o Nelson. Mas quanto mais ela o perseguia, mais ele se afastava dela. Até que em setembro de 2002, o Nelson decidiu que iria dar um passo adiante no seu relacionamento com a Annalisa. Ele decidiu que era com ela que ele queria ficar e não com a Sheila. E por isso, ele resolveu terminar definitivamente com ela. E isso foi como uma bomba para Sheila. Ela não conseguia se ver em um mundo sem o Nelson e estava disposta a fazer qualquer coisa para tê-lo de volta. Ela estava tão fora de si que para ela até o homicídio parecia uma boa ideia. Na verdade, parecia a melhor ideia. Afinal, na realidade distorcida da Sheila, a única coisa que separava ela do Nelson era a Annalisa. Então, se ela deixasse de existir, eles finalmente poderiam ficar juntos novamente. No dia 8 de novembro de 2002, Annalisa acordou com seu namorado Nelson. Neste dia, a Annalisa trabalharia de casa, então o Nelson foi para o trabalho às 8 da manhã, deixando sua namorada sozinha em casa. Por volta das 9 da manhã, alguém bateu na porta da casa da Annalisa. Quando ela atendeu, era Sheila. Não se sabe o que ela disse, mas o fato é que ela conseguiu ser convidada para entrar na casa da Annalisa. Assim que entrou, Sheila pegou uma faca na cozinha da Ana e iniciou um ataque frenético. Bom, a Annalisa também não estava para brincadeira e reagiu ao ataque, e inclusive conseguiu tirar a faca da mão da Sheila e usou o objeto contra ela. As duas quebraram a casa toda durante a briga e infelizmente a Sheila conseguiu retomar as rédeas da situação e ceifou a vida da Annalisa utilizando alguns halteres de ginástica para golpeá-la na cabeça. Todo esse ataque foi extremamente planejado e a Sheila tinha certeza que havia cometido o crime perfeito. Ela utilizou luvas de frio o tempo todo durante o ataque. Ela usou uma rede em seus cabelos para não correr o risco de deixar sequer um fio de cabelo na cena do crime e ainda limpou todos os seus rastros antes de sair da casa. Em seguida, ela foi até um telefone público e ligou para o 911. O que ela queria com essa ligação era, na verdade, colocar os investigadores no caminho errado da investigação. Hello, I think the guy attacked my neighbor. You think someone attacked your neighbor? Yes. I heard yelling. Ela disse que tinha visto um homem atacar a sua vizinha e solicitou socorro imediato. Ela fez isso justamente para afastar as suspeitas de que uma mulher podia ter feito aquilo. Afinal, uma testemunha tinha dito que foi um homem. E, gente, o mais bizarro de tudo isso para mim é que é muito raro um assassino ligar para a polícia. Eu já fiz muitos casos aqui no canal e isso quase nunca acontece. Isso porque normalmente as pessoas estão muito nervosas após um ataque como este. Ainda mais alguém que nunca tinha tirado a vida de outra pessoa. Então, por ser a primeira vez, ela teve muito autocontrole e frieza. Após terminar a chamada, Sheila seguiu para seu trabalho e passou o restante do dia por lá. Enquanto isso, a polícia estava periciando a cena do crime na casa da Annalisa. No entanto, não existia nenhuma evidência, nenhuma pista. A casa estava destruída. Eles sabiam que quem fez aquilo estava com muita raiva da vítima,
mas não tinham ideia de quem poderia ser. Enquanto os policiais ainda estavam na cena do crime, o Nelson chegou e eles tiveram que dar a triste notícia de que sua namorada havia falecido. Estranhamente, o Nelson não demonstrou nenhuma reação, e isso fez com que ele se tornasse o primeiro suspeito do caso. Entretanto, ele tinha um álibi extremamente sólido. Ele estava no trabalho durante todo o período do ataque e as câmeras de segurança da empresa foram capazes de comprovar isso. Os policiais então questionaram se ele sabia quem poderia ter feito aquilo, ou se ele tinha alguma ex-namorada ciumenta, e ele simplesmente disse que não fazia ideia de quem poderia ter feito aquilo com a Annalisa. Mais tarde, ele afirmou que não falou sobre a Sheila por sentir vergonha de estar traindo a Ana. Bom, pessoal, nós estamos ainda apenas na pontinha do iceberg do tanto de maldade que a Sheila tinha dentro de si para expor ao mundo, então vamos continuar o caso. Após tirar a vida da Annalisa, a Sheila tinha certeza que o Nelson voltaria para ela, e realmente ela estava certa. Quem se lascou com isso foi o Paul, que mais uma vez passou a ter que ir para hotéis aos fins de semana, porque supostamente o irmão da Sheila iria passar o fim de semana com ela. O que mais me surpreende nesse caso, pessoal, é como que o Paul não percebia que ela estava enganando ele com essa história do irmão. Ele saía da própria casa para sua mulher ficar com o amante dela. Meu Deus do céu, ela realmente era uma atriz talentosa, hein? Porque ele nunca nem desconfiou. Mas enfim, essa situação se prolongou por mais 4 meses, sendo que a cada 2 semanas a Sheila pedia para o Paul arrumar as suas coisas e ir para um hotel, porque o seu irmão passaria o fim de semana com ela. Mas, pessoal, o Paul cansou de tudo isso, ele deu um basta nessa situação e disse que não sairia mais de casa, que se ela quisesse levar seu irmão lá, poderia levar, que ele receberia o cunhado muito bem. Agora, se ela não quisesse, ela que encontrasse ele em outro lugar, porque o Paul não sairia mais de sua casa. O problema é que não era o cunhado que ia lá, né? Era o amante, e ela não poderia levá-lo com o Paul em casa. Até porque o Nelson nem sabia que ela era casada, ele era um amante enganado também. Mas a Sheila estava decidida, ela queria ficar com o Nelson, e ela não deixaria o Paul estragar isso. Então ela pensou em se divorciar. Só que isso afastaria ela ainda mais de sua família. Afinal, eles não aceitariam um segundo divórcio. Então ela decidiu que a melhor forma de resolver essa situação era ficando viúva. Ela pensava que, como tinha se safado uma vez de um assassinato no caso da Annalisa, seria fácil se safar de novo. E novamente ela bolou um plano para cometer mais um crime perfeito. Desta vez, ela faria parecer um acidente. Então, no dia 23 de março de 2003, Sheila diz para o Paul que quer fazer um jogo com ele. Um joguinho picante, se é que vocês me entendem. O Paul ficou todo animado, acreditando que eles iriam esquentar a relação e topou logo de cara. A Sheila explicou que o jogo consistia em um amarrar o outro na cama, vendar os olhos e colocar objetos da casa em partes diferentes de seus corpos, para tentar descobrir quais eram esses objetos com os olhos fechados. A primeira a tentar adivinhar seria ela. Então ela se deitou na cama, o Paul amarrou seus braços com uma algema, vendou seus olhos e foi colocando os objetos. Só que a Sheila errou todos, então ela se cansou e disse: tá, agora é a sua vez de adivinhar. Então eles trocaram de lugar e a Sheila foi colocando objetos pelo corpo do Paul, e ele acertava todos. Ela então subiu em cima dele e disse: vamos ver se você adivinha qual é esse último objeto. Em seguida, ela desferiu 2 golpes com uma faca em seu peito. O Paul começou a gritar, pedindo para ela soltar ele. Em um primeiro momento, ele não percebeu que tinha sido atingido com uma faca. Ele achava que ela havia jogado algo muito pesado em seu peito. E, inclusive, ele gritava falando que ela tinha jogado halteres de ginástica em cima dele. Ele gritava para ela soltá-lo, dizendo que estava sem respiração, mas ela dizia que não estava encontrando as chaves da algema. Ele disse para ela ligar para a emergência porque ele estava com muita falta de ar, e nesse momento a venda acabou saindo dos olhos dele. E ele percebeu que a Sheila estava falando como se estivesse em uma chamada com a polícia, mas ela não estava no telefone. Ela gritava: rápido, foi um acidente, meu marido precisa de ajuda.
mas o Paul podia ver claramente que ela estava fingindo, afinal ela nem estava com o telefone na mão, ela estava andando pelo quarto falando como se estivesse em uma chamada, mas não estava. Acontece que os ferimentos que a Sheila fez no Paul não eram profundos, afinal ela alegaria para a polícia que tudo foi um acidente, então ela precisava ganhar tempo antes do socorro chegar para que ele sangrasse até a morte. Bom, ela deixou o Paul lá no quarto amarrado e sangrando e foi até a sala e ligou para o Nelson perguntando se ele não queria ir até a sua casa à noite para eles assistirem um filme e comer uma pipoca. Gente, é sério, que mulher perturbada, não é possível. O cara sofrendo lá no quarto e ela convidando o amante para ir mais tarde na casa dela. Enfim, ela teve que desligar às pressas porque o Paul começou a gritar cada vez mais alto de dentro do quarto, implorando por ajuda. Ela foi até o quarto e ele perguntou para Sheila, cadê a ambulância? E ela respondeu, eu não sei, eu acho que eles se atrasaram. O Paul então exigiu que ela desse um jeito de desamarrar ele e o levasse para o hospital imediatamente. Ela fez isso, mas foi tudo bem devagar. Ela demorou um século para pôr ele no carro e fez o caminho mais longo possível para ir para o hospital. Quando chegou perto, começou a dar voltas e mais voltas em volta do hospital, rezando para que o Paul morresse logo. Quando a Sheila percebeu que isso não ia acontecer, afinal o Paul estava vivo e consciente, ela parou o carro atrás do hospital, pegou sua faca e deu mais um golpe no peito dele. Foi só nesse momento que a ficha do Paul caiu e ele percebeu que sua esposa estava tentando matá-lo. Ele juntou suas últimas forças para tirar a faca da mão dela e os dois entraram em uma luta corporal. E agora eu tô percebendo que apareceu uma nuvem aqui e a gente tá mais escuro, mas daqui a pouco volta, ó, tá voltando. Vamos continuar aqui o caso. Nesse momento, os seguranças do hospital estavam por perto e ao perceberem a briga, intervieram imediatamente. A Sheila viu que não tinha mais saída e fugiu do local. E o Paul foi encaminhado imediatamente para a sala de cirurgia. Ele teve que fazer 2 cirurgias, mas inacreditavelmente o Paul sobreviveu ao ataque de sua esposa. O fim da linha estava finalmente chegando para Sheila e após fugir do hospital ela foi parada por uma viatura de polícia que estava nas proximidades e foi encaminhada para a delegacia. Até esse momento, a Sheila não sabia o estado de seu marido e, na verdade, ela acreditava que ele nem tinha sobrevivido. As autoridades sabiam que o Paul não corria risco de vida, mas resolveu brincar um pouco com a cara da Sheila. Eles queriam saber até onde ela iria e por isso disseram a ela que o Paul não iria sobreviver e precisavam que ela contasse com todos os detalhes o que tinha acontecido com ele. Bom, a Sheila acreditava que o Paul não poderia contar a versão dele da história, afinal de contas ela já havia sido informada de que ele não sobreviveria, então ela resolveu falar um monte de mentiras para a polícia e disse que tudo não passava de uma brincadeira que deu errado e que nada foi intencional. We were just playing the game. He came and he said he's hurt and he laid on the floor and he's like, can you look at it and see if it's bleeding? And I get nauseous. The truth is that we were playing, it got out of hand. O que ela não imaginava é que o Paul estava tão bem que já tinha inclusive falado com a polícia. E depois de ouvir todas as mentiras da Sheila, os investigadores resolveram contar para ela que o Paul estava vivo e que a versão dele era totalmente diferente da dela. E nesse momento, o brilho da gata foi embora rapidinho. Ela tentou mudar a sua versão da história, mas os investigadores já não acreditavam em mais nenhuma palavra que saía da sua boca. Foi decretado então a prisão preventiva da Sheila e ela foi formalmente acusada de tentativa de homicídio. Mas a situação da Sheila estava prestes a piorar muito. Isso porque a polícia revistou o seu celular e percebeu muitas mensagens e telefonemas para o Nelson. Então eles ficaram interessados em saber quem era esse tal de Nelson e também se ele estava envolvido de alguma forma na tentativa de homicídio contra o Paul. Então os investigadores descobriram o endereço do Nelson e foram até a casa dele. Assim que o Nelson atendeu a porta, ele perguntou aos investigadores se eles estavam lá por causa do assassinato da Ana Lisa. Esses investigadores, pessoal, não sabiam nada sobre o caso da Ana Lisa. Então eles perguntaram para o Nelson
quem era a Annalisa, o que tinha acontecido com ela e também contaram tudo sobre a Sheila. Após conversar com o Nelson, os oficiais entraram imediatamente em contato com a equipe que estava investigando o caso Annalisa, porque eles acreditavam que a Sheila era a responsável pela morte dela. E a gente sabe que eles estavam certos, né, gente? Enfim, enquanto rolava essa investigação, afinal de contas a polícia precisava de provas concretas que ligassem a Sheila à cena do crime, ela foi julgada pela tentativa de homicídio contra o seu marido. O julgamento aconteceu em fevereiro de 2004 e ela foi condenada e sentenciada a 25 anos de prisão. O processo de investigação do envolvimento da Sheila na morte da Annalisa levou mais 5 anos. Eles não tinham nenhuma prova que colocasse a Sheila na cena do crime. Eles só conseguiram acusá-la porque uma pequena mancha de sangue que tinha na pia da casa da Annalisa continha DNA que correspondia com o DNA da Sheila. Ela foi acusada pelo assassinato da Annalisa em 2008 e demorou mais 4 anos para iniciar o julgamento. O julgamento aconteceu em 2012 e a Sheila resolveu defender a si própria, recusando seu direito a um advogado. Inclusive, ela montou uma estratégia de defesa bem mirabolante e levou ao banco de testemunhas o Nelson, seu ex-amante, e o Paul, seu ex-marido. Ela foi bem contundente com suas perguntas e conseguiu deixar o Nelson bem desconfortável ao questioná-lo sobre ele ter mentido para a polícia na época da morte da Annalisa. Good afternoon, Mr. Sessler. You had lied to the police? Yes, I wasn't forthcoming to the police. Okay. And what was the nature of that lie? I hadn't told them that you had been my girlfriend in the past and we had a relationship. A estratégia dela era incriminá-lo, dando a entender para o júri que o Nelson tinha motivos para tirar a vida da Annalisa. Em sua defesa, ela disse ao júri que o Nelson era apenas uma aventura de verão para ela, que ela tinha seu marido e não largaria dele para ficar com o Nelson. We had a summer fling over a year before Miss Raimundo was killed. Ainda em suas teorias mirabolantes, a Sheila disse que o Nelson se viu obrigado a tirar a vida da Annalisa após ela descobrir que estava sendo traída e ameaçar contar para todo o conselho da empresa que o Nelson estava tendo um caso com sua superior. E isso estragaria a carreira do Nelson, mas não afetaria a carreira dela, a carreira da Sheila. O pulo do gato veio quando a promotoria apresentou a ligação para o 911, que foi feita minutos após o ataque que tirou a vida da Annalisa. O júri poderia até ter dúvidas se aquela voz ao telefone era realmente a da Sheila. No entanto, como a acusada fez a sua própria defesa, os jurados tiveram a oportunidade de escutar a sua voz por longas horas, enquanto ela interrogava seu ex-marido e também seu ex-amante. Então, quando tocou a gravação, eles não tiveram dúvidas de que realmente aquela era a voz da Sheila. Essa gravação foi decisiva e foi o que trouxe a condenação. O júri deliberou e considerou Sheila Davalu culpada de tirar a vida de Annalisa. E por conta disso, ela foi condenada a 50 anos de prisão, que não poderia ser cumprido em simultâneo com sua outra sentença de 25 anos por tentar tirar a vida de seu ex-marido Paul. Somando as duas condenações, Sheila terá que cumprir uma pena de 75 anos. Após o julgamento, ela continuou insistindo e até fez uma espécie de documentário com o jornalista Piers Morgan. Eu assisti esse documentário para fazer esse caso de hoje e eu super recomendo para vocês. Assistam também. Tem alguns trechos, inclusive, aqui no YouTube e fica muito claro o quão fria e calculista a Sheila é. Eu arrisco dizer que ela jamais teria sido condenada pela morte da Annalisa. Ela realmente tinha cometido o crime perfeito e só foi pega por um dano colateral através da tentativa de homicídio de seu marido. E detalhe, pessoal, mesmo com o DNA dela na cena do crime, eu ainda acho que ela poderia ter sido inocentada, porque ela mente muito bem e soube fazer a sua defesa de uma forma brilhante e ela só foi desmascarada por causa da chamada telefônica para a polícia. Então, deixe-me reformular, ela cometeu um crime quase perfeito, porque houve falhas. Mas eu fico chocado de como existem pessoas perigosas desse jeito entre a gente.
Ela conseguiu enganar a todos e não se safou por muito pouco. E, gente, o que vocês acharam desse caso? Muita loucura, né? Eu tenho um outro caso aqui no canal que eu acho bastante similar a esse. É o caso da Shaina Hubers e eu vou deixar fixado em um comentário aqui embaixo para que você possa assistir. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.